A paz do Senhor Jesus, para os queridos irmãos, para as amadas irmãs em Cristo Jesus, para todos os companheiros da fé, os tementes ao Senhor, aos simpatizantes da nossa fé, aos ouvintes e todos quantos estão ao alcance deste áudio de oração. Meu nome é pastor Sérgio Gomes da Silva, estou na caminhada da salvação, juntamente com os irmãos da Igreja de Cristo Jesus, desejoso sempre de colocar em prática a voz do Espírito Santo que ressoa em meu coração, e assim então vou fazer aquilo que apraz a Deus. A Bíblia diz que oramos uns pelos outros, e nós sabemos que não apenas orarmos é o suficiente, mas também para darmos cumprimento ao que diz a palavra do Senhor, soberanamente perpétua. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas também, simultaneamente, devemos amar ao nosso próprio. Hoje é um dia que eu desejo expandir, segundo a misericórdia e graça de Deus, uma fé maior, uma fé salvadora, para que Deus possa abrir os olhos espirituais de todos nós. Ora, se até mesmo estão abertos, que possam ser abertos em porção dobrada, sacudida, maiormente multiplicada. O texto que vou utilizar está em 2 Reis, capítulo 6, e é uma passagem clássica muito linda. Diz assim a palavra do Senhor: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui inicio a Deus a minha oração. Glorifico, exalto, bendigo o seu santo, divino e eterno nome. E diante da tua misericórdia, Deus, coloco as minhas palavras para que assim se multipliquem junto, ó Deus, ao reino de Deus. Dá-me ajuda, Senhor, e graça, pois que estou também, ó Deus eterno, alavancado junto aos irmãos, às irmãs, ó Deus, as companheiras em Cristo, tuas servas, teus servos, que ora te servem de todo o coração. Senhor, todavia, nós vivemos, ó Deus, por fé e não por vista. Então cremos na soberana intervenção divina de Deus. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. E aqui estamos, ó Deus, como igreja de Deus, como homens lavados e remidos, como santos, e também, ó Deus, meu Pai, na companhia dos nossos ouvintes, na companhia, Senhor, dos tementes, daqueles que são simpatizantes da nossa fé. Eu desejo, ó Deus amado e poderoso, que esta oração possa assim, ó Deus eterno, desembarcar e poderosamente ser respondida segundo a vontade de Deus diante do gasofilácio sagrado de Deus. Ó amado e eterno Deus, tu sabes, ó Deus, que o homem de si próprio não pode fazer nada. E assim eu rogo, ó Deus eterno, que sejam aquecidos, ó Deus meu Pai, os nossos corações, e também lançado, ó Deus, a estarem cobertos a nossa alma e o nosso espírito,
A tua palavra diz, ó Deus, meu Pai, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Eis aqui os nossos esforços, ó Deus, ao qual aqui desejo que meus amados irmãos possam fazer com total e absoluta naturalidade. Eis que os meus joelhos estão dobrados, Senhor. Os meus lábios, ó Deus eterno, aspiram o desejo de interceder, ó Deus meu Pai, aos altos céus. Senhor, abre minha inspiração divina para que, Senhor, eu possa assim trazer a minha devida contribuição. A tua palavra, Deus, que acabei de ler, ela é uma palavra extraordinariamente soberana e divina, pois que Deus tem deixado a sua escritura para a nutrição dos que creem e confiam em Deus. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, obrigado, porque nesta seara Tu nos dá a provisão, ó Deus, a oportunidade que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Ali, ó Deus meu Pai, nós vemos uma passagem em que aquele homem, ó Deus eterno, que era o moço assistente de Eliseu, ali levantou-se cedo e viu que a cidade estava toda cercada. Então, Senhor, ele entrou no modus, ó Deus, desespero. Ele disse: que faremos, Senhor? E assim, diante de uma calma, diante de uma tranquilidade, diante de uma fé convicta, eu vejo a resposta do servo de Deus. E ele ali responde de uma forma muito gloriosa. Eliseu está diante de uma sintonia de confiança poderosa em Deus. Ele diz assim para aquele homem: Senhor, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse é o momento, ó Deus meu Pai, que eu glorifico e desejo para que nós tenhamos uma força, uma fé, Senhor, diante do caminho da salvação. Estamos em oração porque sabemos, ó Deus, que a oração é algo, ó Deus, praticado, ó Deus, por muitos dos nossos antepassados. Inclusive, o profeta Eliseu está aqui trazendo, ó Deus meu Pai, uma palavra de aquietação para aquele jovem moço, seu assistente. Ele disse para que ele ficasse tranquilo, porque Deus iria certamente lhes ajudar. E não importava se a cidade estava cercada com cavalos, com carros e muitos dos aparatos daquela guerra. Eles estavam ali sendo verdadeiramente acuados pelo exército da Síria. E assim, Senhor, os sírios imaginavam que iam prevalecer. Assim também, ó Deus meu Pai, eu louvo, engrandeço e exalto o Teu santo nome. Tenho visto muitas das coisas gloriosas, escrituradas, e vejo, ó Deus, como Tu és um Deus glorioso, como Tu és um Deus bondoso. Senhor, há uma palavra que sempre rumina no meu coração. Eu desejo trazer não apenas que os nossos olhos se abram, os olhos espirituais, mas simultaneamente, Senhor, aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos companheiros, aos ouvintes, Deus, uma confiança maior. Eu sei que a seara é para que nós entendamos o quão grande é o valor dos olhos espirituais a serem abertos. Todavia, Senhor, como eu acabei de falar, a palavra de Deus é tão forte, tão soberana, tão poderosa, em que diz a Escritura: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra que hoje o Senhor tem nos dado é que nós não devemos temer aquilo que está ao nosso redor. E é bem verdade que são muitos os inimigos que desejam assim nos destruir, desejam tirar o estímulo, a força, a fé e nos lançar como muitas coisas foram lançadas sobre o monturo. O maior troféu para o inferno, ó Deus, os principados das trevas, é ganhar um homem que esteve no combate, na obra de Deus, e assim aniquilá-lo a sua força. Mas aqui eu, em nome de Jesus, venho trazer
uma notícia extraordinária, brilhante, para todos os meus irmãos em oração. Irmãos, vamos prosseguir em nome de Jesus, como um dia prosseguiu a palavra de Deus na vida de Eliseu. Ele estava cercado diante daquele momento pelos homens do exército sírio, mas ele não temeu e não titubeou em dois pensamentos. E ainda assim ele vai à frente. Desejo que os irmãos estejam engajados, ou seja, comprometidos ativamente, compromissados ativamente, não por palavras, mas por atos e atitudes. E assim eu desfiro esta oração. Imploro para que os irmãos também possam orar, pois a palavra de Deus aqui nos traz um exemplo glorioso. A Bíblia diz que Eliseu orou, então fala a Escritura aos nossos olhos e ouvidos. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E assim o Senhor abriu. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Ó querido e eterno Deus, aqui estou eu, ó Deus meu Pai, na companhia dos meus amados irmãos, na companhia, Senhor, das minhas amadas irmãs, servas de Deus, homens de oração, de jejum, de santificação, homens que creem em Deus, no mundo sobrenatural divino de Deus, homens que creem na autoridade eterna, soberana, para que Deus possa dar ordem a todas as coisas, incluindo principados e potestades do inferno, amarrando a Deus e lançando por terra tudo quanto assim lhe aprouver. Senhor, eu te glorifico, porque a minha mente, a minha alma e o meu espírito reconhecem tua autoridade, não sobre algumas coisas, não, Senhor, mas sobre todas as coisas. Não há no mundo, Senhor, principados, potestades do inferno. Não há, Senhor, reunião diabólica, maquiavélica no mundo que possa destruir, ó Deus meu Pai, a soberania ou até agredir a divina e eterna glória do meu Senhor. Por isso aqui eu trago a devida contribuição da minha parte como teu servo, como teu filho. Estou ao lado dos teus servos, ó Deus, das tuas servas. Estou ao lado dos companheiros na fé, de homens tementes a Deus, de homens que entendem claramente que é preciso, ó Deus, que os nossos olhos espirituais se abram. É preciso crer, irmãos. É preciso ver que o mundo espiritual, invisível de Deus, irmãos, irmãs amadas de Deus, companheiros em Cristo, tementes da fé, Senhor, é preciso crer na solidez do mundo invisível de Deus. Naquele momento, Eliseu, o profeta, estava acompanhado, Senhor, daquele jovem. Ele ali ficou devidamente estarrecido, porque imaginou: não temos saída. Assim, Senhor, são muitos daqueles que estão com os olhos fechados. Eles acreditam que o problema, a dificuldade, a luta, eles são maiores do que propriamente o poderio do exército celestial de Deus. Não, querido, não, querida irmã, querido irmão ou ouvinte, não. Você está completamente equivocado. Nesta palavra, nós vemos que os olhos daquele moço estavam fechados. Todavia, o Senhor deu a orientação para que o próprio Eliseu orasse. E ali, quando ele orou, ele fez uma rápida e curta oração. Ele disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja, ó Senhor, para que veja. E assim o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Este monte, nesse momento, vai simbolizar o mundo ao redor da tua vida. Vai simbolizar todas as coisas que estão ao redor de todos nós. Naquele momento, Deus mostrou
a sua fidelidade, seu poder e a sua glória. E não é diferente, irmão, não é, irmã, diferente no dia de hoje. Estamos rodeados do poder soberano divino de Deus para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos combater. É bem verdade que aquele momento era um momento dificílimo, mas Eliseu, pela vida que levava diante de Deus, uma vida de profeta, uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de conhecer os Escritos Sagrados, uma vida em que tinha autoridade sobre principados e potestades do inferno, uma vida que cooperava em ajudar aos demais que estavam na casa de Deus. Eu aqui estou nesse momento, Senhor, pedindo a Ti que Tu possa fortalecer a igreja do Senhor, que Tu possa, ó Deus e meu Pai, ajudar os irmãos que porventura, ó Deus, estejam apenas com os olhos da carne abertos. É verdade, irmãos, com os olhos da carne tudo se torna muito difícil. Quantas vezes vemos problemas que são fáceis de resolver, mas não dá de maneira alguma para resolver com os olhos da carne. Porque o mundo espiritual de Deus, ele é um mundo que exige que você e eu sejamos espirituais. Você observa que se o homem não for espiritual, ele vai perecer. Nenhum homem natural, ele consegue resistir por muito tempo. Ele vai perecer. E é por isso que o mundo espiritual de Deus deseja estar em primeiro lugar na vida de todos nós. Ora, se o mundo espiritual de Deus é e deve ser em primeiro lugar, estar em primeiro lugar na nossa vida, você tem que colocar a sua fé. Como assim, ativamente foi dada a oportunidade para que Eliseu colocasse diante daquele moço a sua fé. Eu, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, eu peço a Deus que nos abra os nossos olhos espirituais. Peço a Deus para que nós possamos ver que mais são os que estão conosco, ó querido irmão, ó querida irmã, mas são os que estão conosco, verdadeiramente, do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que aquele que está em nossa vida é muito maior do que aquele que está no mundo. Eu não estou querendo dizer que não tenhamos luta, Senhor. Não, de maneira alguma. Eliseu está em meio a um combate que está cercado por um exército sírio. Ele está em luta. Estão procurando a vida de Eliseu para que possam lhe tragar. Assim também existem vários intrusos que estão cercando a nossa vida. Eles cercam pela direita, cercam pela esquerda e muitas das vezes por cima ou por baixo. Mas o que Deus nos mostra é que quando Eliseu abriu os olhos daquele moço, através da oração e da intervenção de Deus, aquele moço ficou totalmente calmo, porque ele viu que muitos eram maiormente os que estavam cercando Eliseu. Muitos eram maiormente os que estavam por eles do que aqueles que estavam pelo exército da Síria. Isso é um momento de oração, querido. Eu não sei o que você está passando, qual a extensão da gravidade, da sua aflição, da sua angústia, do seu desespero, das suas lágrimas estarem caindo em todo o tempo, de tu estares sendo consumido de uma forma que os teus olhos estão fechados. Assim eu rogo nesta seara da caminhada da salvação que Deus abra teus olhos, ó querido e amado irmão, ó querida e amada irmã em Cristo Jesus, serva do Deus Altíssimo, tu que carregas sobre teu corpo, sobre a tua alma, a confiança e a fé. Ó querido e amado ouvinte, tu que está sendo devidamente assim trazido a ouvir a obra sobretrabalhadora de Deus em Cristo Jesus, tu temente na fé, ó Deus, tu simpatizante da obra de Cristo, creia na solidez do mundo espiritual de Deus. Uma coisa fica bem clara quando os olhos espirituais irão ser abertos. Eles estão diante de uma propositura divina de Deus. Os olhos espirituais abertos, você vai enxergar naturalmente aquilo que o homem natural ele não enxerga. A Bíblia diz que há uma grande diferença de um homem natural para um homem espiritual. Eliseu é um homem
devidamente convicto, um homem espiritual. Ele faz uma oração a Deus e Deus, em segundos, milésimos, ele já responde. E a oração é esta: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. Senhor, peço-te que lhes abras os olhos. E prontamente o Senhor abriu os olhos daquele moço. Eu peço nesta seara, Senhor, que os olhos espirituais dos meus irmãos, das minhas irmãs, das tuas servas, ó Deus, que há muito estão na caminhada, dos iniciantes da fé, Senhor, dos ouvintes, destes que ora assim estão ao alcance desta oração, Senhor, que eles possam ouvir, ó Deus meu Pai, a obra divina que é ter os olhos abertos, os olhos espirituais. Esta é uma seara, ó Deus, que eu desejo que meus amados irmãos, ó Deus, ouvintes, companheiros em Cristo, ó Deus, tementes da fé, possam compreender. Irmãos, irmãs queridas e amadas e conhecidas de Deus, irmãos, fomos chamados por Deus. Fomos chamados por Deus para termos nossos olhos espirituais abertos. É bem verdade que todas as coisas têm a sua hora, mas agora é a hora de você rogar a Deus que teus olhos espirituais sejam abertos. Aquele homem era ainda um jovem novo. Ele não conseguia entender a superioridade divina de um servo de Deus. E assim também muitos hoje não conseguem compreender. Eis que estou aqui, Senhor, ocupando-me em nome de Jesus Cristo para que as entrelinhas do livro da vida sejam preenchidas com a intervenção desta oração. Senhor, a tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. E diante, meu Deus e meu Pai, do tribunal sagrado divino de Deus, eu assim apresento a minha intenção, a minha sinceridade de assim, Senhor, alcançar pela intervenção do onipotente Espírito Santo a vida dos irmãos ao qual precisam abrir os seus olhos. Abra, pois, os seus olhos, ó Deus, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Tem muitos homens, ó Deus, que estão com os olhos fechados, e muitas mulheres. Eles estão mais andando, ó Deus eterno, por vista do que por fé. Eis que sou também, ó Deus e meu Pai, desejoso de participar com grande alegria desta oração. Senhor, desejo que meus lábios se abram e horas e mais horas estejam anotadas no livro da vida, da ocupação que ora assim, Senhor, se dá para a minha vida. Mas também desejo que os irmãos possam usar esta grande, infalível, ó Deus, ferramenta de Deus, que é a oração. Eliseu não trouxe nada de si próprio. A Bíblia diz que orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Este é um momento que eu peço a Deus que abra seus olhos espirituais. Peço a Deus que você veja aquilo que você não consegue ver. E na sua alma possa ter a certeza, a convicção de que nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós está sozinho na seara da oração. Estamos rogando a Deus para que nossos olhos espirituais sejam abertos para todos os ouvintes, para os irmãos que estão em Cristo Jesus, que formam a igreja, para os tementes da fé, para todos quantos, ó Deus, como companheiros, desejam jamais se apartar de Deus, mas muito pelo contrário, assim aprofundarem-se nas experiências ao qual Deus está nos dando. Este homem chamado Eliseu, o profeta, é um homem que crê e vive para a honra e para a glória de Deus. Quando nós olhamos uma passagem como essa, nós vemos o zelo de Deus pela vida de Eliseu e pela vida daquele moço. A Bíblia nos diz que assim o Senhor abriu os olhos daquele moço, e aquele moço começou a ver de forma diferente. E o que o moço viu? A providência de Deus abriu os olhos do moço. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Querido companheiro, você vê que Eliseu está num combate. Mas o fato de ele estar num combate, numa luta,
não diz de maneira alguma que ele está sozinho. Deus mostrou ao moço e mostrou a Eliseu que ele estava cercado de cavalos e de carros de fogo. Assim é a nossa vida, irmãos. A luta pode estar nos nossos olhos carnais, mas nós estamos cercados pelo poder soberano de Deus. Eu aqui nesta seara desejo trazer uma contribuição profunda para você. Estamos guardados, irmãos. Estamos protegidos, ó Deus, pelo poder onipotente de Deus. Então, ainda que as suas lutas sejam grandes, não dê espaço para o inferno e as suas potestades. Não dê espaço, irmãos, para que os demônios venham zombar de nós. Não dê espaço para que a incredulidade cresça e a dureza de coração venha se fortalecer e forjada, ela seja sempre assim, acompanhada de uma vida por vista. Eliseu mostrou, num momento muito rápido, diante da vida que tinha em Deus, que mais eram os que estavam com eles do que o exército da Síria toda a cercar aquela cidade. Eu quero dizer para você, querido, você não está sozinho, mas eu não estou falando para você, irmão, irmã querida, ouvinte, de uma forma romântica, de uma forma em que eu quero preencher o teu coração com as palavras humanas que saem dos meus lábios. Não, não quero. Eu quero que você creia. Quando Deus usou os lábios de Eliseu, ele fez uma rápida oração. E por que resultou em resposta tão rápida? Irmãos, cada homem, cada um de nós tem uma idade cronológica. Cada um de nós pode estar como veterano, pode estar como iniciante, pode estar como nécio, pode estar até mesmo, ó Deus, a titubear em dois pensamentos. Pode até mesmo ter desejo de ir na casa de Deus, mas pode ter desejo de não viver a vida que deve ser vivida segundo a orientação de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que eles ainda vão adiante. Assim diz a palavra: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, fere, peço esta gente de cegueira. E a Bíblia diz: feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Nós observamos a rapidez que Deus recebe a oração de Eliseu e prontamente responde. E ali o Senhor feriu de cegueira aqueles homens que estavam. Eliseu não pediu a morte, mas pediu que eles fossem feridos por uma cegueira de Deus. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que você possa ter os olhos abertos espirituais. Não estamos aqui diante de um teatro, diante, ó Deus, de um palco ou de um circo, ó Deus, de qualquer coisa que não seja, ó Deus, o mundo espiritual, invisível de Deus e a solidez do seu reino. Estamos diante da família real divina de Deus. Estamos diante, ó Deus eterno, do teu poder perpétuo. Um Deus, ó Pai, que não envelhece, um Deus que não estremece, um Deus, ó Pai querido, que não recua, um Deus que não empata guerra nenhuma, um Deus que não perde, um Deus que não adoece, um Deus que não enfraquece, um Deus que é e sempre será sobre todas as coisas. E aí você vai me perguntar: o que me falta, pastor? Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Deus para que te dê uma dimensão do que é verdadeiramente o reino de Deus. O reino de Deus é cercado, adornado como um conglomerado infinito de poder e glória. Todas as vezes que eu desejo meditar, eu vejo que os capítulos iniciais da palavra de Deus fala que Ele criou os céus e a terra. Ele não criou apenas os céus e a terra. Tudo foi criado por Deus diante do seu poder e glória, o universo. Olha o tamanho de um estado, de uma fazenda, o tamanho de um país, não, querido. Olhe para Deus como um Deus gigantesco, poderoso, infinito e perpétuo. Nunca houve, e ninguém nunca haverá nenhum abalo ao reino de Deus. O Deus que aqui estamos conclamando é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus eterno dos céus e da terra. Conforme disse o
próprio Jonas na sua angústia. Ele disse que era hebreu e que era servo dos deuses da terra e do céu. Todavia, nessa seara, eu também desejo que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a vida dos meus irmãos. Irmãos, abra seus olhos. Você, em muitos momentos, não pode mensurar, você não pode compreender, você não pode, de maneira nenhuma, alcançar, se você não crê na soberania divina, eterna de Deus. Eu estou aqui porque sei que esta oração vai te ajudar. E é por isso que eu dou a minha contribuição para que esteja escrito no livro da vida, que orei e desejei colaborar com a tua vida. Desejei cooperar com a tua fraqueza, rogando a Deus, nesta oração, que teus olhos espirituais sejam abertos. Mas os meus eu desejo que sejam mais abertos ainda. Eu desejo teus olhos abertos. Estou firmado no mundo invisível de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, do onipotente Espírito Santo, na grandeza do grande e glorioso Yahvé. Estou firmado em Deus. Eliseu, no mundo antigo, tão distante, já estava firmado em Deus diante de um exército sírio. Sinceramente, irmão, eu desejo que você seja fortalecido com esta oração. Eu não estou aqui para ocupar o teu tempo em ouvir esse áudio apenas, não. Estou desejoso que você ganhe a saúde espiritual. Desejoso, ouvinte, que você se levante das suas vidas, ao qual tem, assim, se lançado a tanta tristeza, a tanta angústia, a tanto desespero. Existe um Deus no céu, ao qual a letra, ó Deus, e as palavras, elas não podem dizer o tamanho exato dele. Mas quando os olhos espirituais do homem são abertos, ele começa a entender ao qual o Senhor faz por todos nós. Você nunca me viu e nunca me ouviu diretamente aos seus ouvidos de forma presencial. Todavia, porque eu estou orando por você, eu tenho a fé convicta, eu tenho a certeza absoluta que quando você tiver os seus olhos espirituais abertos para a honra e para a glória de Deus, irmão querido, irmã amada, companheiros em Cristo, ouvintes, irmãos, você vai mudar a tônica da sua vida. Você vai ver que todas as lutas, guerras e as provas, elas podem ocorrer, mas maior, irmão, maior, irmã, é aquele que está conosco. Ele tem um exército de poder e de glória que não tem nem como você imaginar. O armazém de Deus, os galpões de Deus, o que ele puxa? Ele puxa tudo isso e será sempre soberano na sua vida e na minha vida. Mas nós nos tornamos, irmã querida e amada de Deus, nós nos tornamos, irmãos, verdadeiramente servos de Deus. E é por isso que eu desejo que nenhum de nós venha titubear em dois pensamentos. Ainda que tenhamos lutas e guerras, nós aprendemos com Eliseu que ele, em meio a estar cercado por um exército, não titubeou em dois pensamentos. Fez uma oração nos céus e pediu: Senhor, peço que abra os olhos desse moço. E o Senhor prontamente abriu e disse ali na oração: Senhor, peço que eles vejam que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Deus prontamente mostrou ao moço a soberana, poderosa e eterna presença de Deus. Querido, amado, eu sei que você pode estar choroso. São muitos ataques do inferno, são muitos ataques de Satanás e seus demônios. Você pode estar na luta, mas venha a exemplo para uma vida de santidade. Venha um exemplo de uma vida de oração, de jejum, uma vida de santificação. Venha ao exemplo de subir aos montes e de fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida. Esqueça esses ensinos errados, porque a palavra de Deus, ela aqui está nos dando um ensinamento de que Eliseu era um homem que tinha comunhão intrínseca, uma comunhão engajada, de compromisso. E ele é ativo. Em muitos momentos, o compromisso só está nos lábios. Deus está pedindo que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Abra, pois, seus olhos. Abra, pois, seus olhos espirituais e comece a ver
que uma vida com Deus, semelhante a uma vida de Eliseu, é uma vida que o homem tem comunhão. É uma vida que o homem ora, que jejua e sabe, as lutas vieram, mas vão passar. Aquele momento de luta foi permitido na vida de Eliseu e daquele moço. Mas nós vemos o desfecho. Aquele momento passou. Há um hino da harpa que diz que a luta vem, mas ela passa. A luta que está sobre você, ela vai passar. Irmão, eu não estou dizendo que vai passar por passar. Ela vai passar, ela vai passar. Mas olha o exemplo ao qual Deus nos dá nesta oração. Senhor, abre os olhos espirituais dessas irmãs que estão ao alcance da minha oração. Abre os olhos espirituais, ó Deus, dos ouvintes. Abre os olhos espirituais dos companheiros na fé, os tementes a Deus. Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam, ó Deus, que mais são os que estão, ó Deus, aos nossos lados e redores. Senhor, mais são do que aqueles, ó Deus, meu Pai, que estão por conta dos principados e potestades do inferno. Não há demônio nenhum, Senhor. Não há anjo caído nenhum que possa resistir ao poder soberano de Deus. O que ocorre em meio às nossas fraquezas é que os olhos, na maioria das vezes, estão fechados. Eu peço que Deus abra os olhos dos irmãos, que você relembre as primeiras obras, que você relembre em seu coração quantas vezes Deus te ajudou, quantas vezes te abençoou, e agora a prova é maior. Mas não significa que você vai perder a batalha. Eliseu estava cercado por um exército e não se desesperou, e não, na verdade, recuou. Fez uma oração e ali permaneceu tranquilo. Estava cercado de carros de fogo, de cavalos e da movimentação divina de Deus. Você, querida irmã, querido irmão, companheiro, ouvinte, você nesse momento está manifestando uma intenção de fazer parte do corpo eterno Salvador em Cristo Jesus. Eu desejo habitar nos céus e aqui trago também a minha contribuição. Eu desejo que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te ajudar, que Deus possa fazer algo maior por você. Eliseu recebeu prontamente a resposta de Deus. Prontamente. Olha, pois, a vida assim que você sabe que um profeta tem que ter. Um profeta é um homem que representa a igreja de Deus. Um profeta é um homem que se curva a Deus de dia, de noite, pela madrugada. Ele entrega a vida dele ao Senhor, como Cristo entregou, como os discípulos entregaram. E agora é a nossa vez, irmãos. Entrega a tua vida ao Senhor. E você verá que Deus vai abrir os teus olhos espirituais. E assim tem feito em todo o tempo. Eu oro aqui nesta seara, Senhor, pedindo a Ti que abra os olhos espirituais de todos os meus amados irmãos. E a palavra de Deus, ela diz bem claro, ó Deus bendito e poderoso, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diz a palavra do Senhor, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Este é um momento, Senhor, que peço a Ti que possamos memorizar, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nossos erros, nossas faltas, nossos excessos. Perdoa, Deus, quanto muitas vezes poderíamos fazer e não fizemos. Perdoa, ó Deus, os nossos avanços em pensamentos e obras. Perdoa, Deus, meu Pai, os pecados, as transgressões e as iniquidades. Ó Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos ouvintes, ó Deus, e que nos dê a devida obra de misericórdia e graça, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e lança no livro da vida as nossas, ó Deus, orações. Sejam preenchidas páginas e mais páginas que estão em branco com as orações dos meus irmãos, das servas de Deus, dos servos de Deus, dos companheiros em Cristo, dos ouvintes e de todos os tementes da fé. Senhor, aumenta a nossa fé e abra, pois, nossos olhos espirituais. Aqui eu encerro a minha oração, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, meu Senhor, e amém.
Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.